Torcedor, segura essa aqui. CBF poderá causar 2 prejuízos ao Vasco. Já é certo, já canetaram. Clássico com mando de campo do Vasco numa segunda-feira no Maracanã. E o outro é um prejuízo técnico, tirando 3 jogadores de uma partida importantíssima no Campeonato Brasileiro. O meu sentimento fica até dividido. Eu tenho certeza que o seu ficará também. Você vai entender tudo aqui. Beleza pura, povão vascaíno. Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta é a hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Galera que está no meu grupo exclusivo, tá faturando com as dicas. Não é brincadeira, não é pegadinha. Entre no grupo e veja com seus próprios olhos. Depois você toma a decisão se quer permanecer ou não, se vai também apostar ou não. Enfim, é uma decisão sua, mas você precisa entrar no grupo para que você observe a galera faturando. Ontem não foi diferente. Já tem dicas lá no grupo para a rodada de Liga dos Campeões. Teremos jogos hoje e amanhã. Campeonato Brasileiro, jogos amanhã e na quinta-feira. Liga Europa, jogos na quinta. São várias oportunidades e a galera não tá desperdiçando. Você tá perdendo tempo, hein? Tô falando em dinheiro de verdade na tua conta. O grupo é de graça, não paga nada. Tá no primeiro comentário fixo. É só chegar lá, clicar e entrar no grupo. Depois você pode sair, mas eu gostaria muito que você pelo menos olhasse as oportunidades. Veja o que está acontecendo. Se permita. Está aqui no primeiro comentário fixo. Volto a frisar. É de graça. Você não vai pagar rigorosamente nada. Bom, o Vasco se prepara para o jogo de amanhã diante do Palmeiras. Tem definição aí do Carlos Cuesta. E há um outro agravante. O gramado. Piso sintético. Talvez nesse momento o Vasco ainda não tenha a exatidão se vai poder contar com Carlos Cuesta. Por quê? A partida acontece amanhã às 19 horas. Em um tratamento, uma medicina esportiva, dependendo da maneira que o atleta precise da recuperação, do tratamento, da lesão, 24 horas faz muita diferença. Por que eu estou falando isso? Pode ser que o Carlos Cuesta viaje para São Paulo, continue o tratamento e há uma definição se aproximando da partida se ele vai ou não para o jogo. Porque o Vasco pode ganhar 24 horas de tratamento. Pode ser. Pode ser também que o Vasco prefira ter o jogador trabalhando em recuperação no CT Moacir Barbosa por uma questão de aparelhagem, por uma questão de equipamento. Dependendo da lesão e dependendo de como essa lesão tem que ser tratada, pode ser que esse aparelho não vá para uma viagem, que ele tenha que ficar no Rio de Janeiro. Pode ser também que ele esteja praticamente recuperado de uma lesão, mas o gramado sintético possa afetar e por isso ele seja poupado. Então é uma definição em relação ao Carlos Cuesta que teremos mais para o final da tarde de hoje, quando o Vasco embarcar para São Paulo para o jogo de amanhã. Fato é que o Vasco tem um jogo no final de semana contra o Vitória, que é um jogo muito importante que o Vasco precisa vencer em São Januário e a comissão técnica pode avaliar o risco de ter o Carlos Cuesta contra o Palmeiras e ter contra o Vitória. Um outro ponto a ser argumentado. Você acha que a defesa do Vasco será mais exigida contra o Palmeiras ou contra o Vitória? É melhor ter a defesa mais forte contra o Palmeiras ou contra o Vitória? São questões que estão na cabeça do técnico Fernando Diniz para definir o grupo que viaja para São Paulo. O Vasco joga contra o Palmeiras e retorna na própria quarta-feira para o Rio de Janeiro. Na quinta-feira treina à tarde no CT Moacir Barbosa, sexta e sábado pela manhã para domingo encarar o Vitória. Beleza? Não tem o Piton, continua de fora.
Pumita mantido na lateral esquerda, Cauã Barros está fora, acho que o Lucas Oliveira joga na zaga, caso a gente não tenha de fato Carlos Cuesta, Lucas Freitas vai formar a zaga ao lado do Robert Renan. Prejuízos que a CBF pode causar ao Vasco. Primeiro, um prejuízo financeiro. Marcou para uma segunda-feira, mando de campo do Vasco, partida contra o Fluminense para o Maracanã. É uma sacanagem, né? O Vasco já não pode jogar em São Januário. Aí o Vasco faz um acordo para jogar com o Fluminense no Maracanã, aonde, em tese, o Vasco teria uma renda muito maior com esse jogo. Aí o que a CBF faz? Pá! Segunda-feira. Que sacanagem, né? Porra! Então leva o jogo para domingo em São Januário. Melhor do que segunda-feira no Maracanã. Né? E por que não domingo no Maracanã? Porque domingo o Maracanã estará para Flamengo e Palmeiras. Está cedido para Flamengo e Palmeiras. Então Vasco e Fluminense terá que ser na segunda-feira no Maracanã. Por que não no sábado? Porque o Fluminense na quinta joga pelo Campeonato Brasileiro. Quem joga na quinta não pode jogar no domingo. Então o Fluminense joga na quinta, vai ter que jogar na segunda-feira. Vasco e Fluminense, mando de campo do Vasco no Maracanã. Era jogo para uma grande renda. Também por isso o Vasco fez um acordo com o Fluminense e aí a CBF caneta este jogo para uma segunda-feira, dia 20, no Maracanã. Sacanagem. Esse jogo era melhor o Vasco vender para fora. Aí vai ganhar dinheiro, pô. Aí vai pro Mané Garrincha faturar a grana lá. Porque no Maracanã, segunda-feira, contra o Fluminense, é um dia de pouco faturamento, né? Ou pelo menos não é aquele faturamento que se imaginava. Bom, mas é isso. Vasco e Fluminense, segunda-feira, dia 20 de outubro, no Maracanã. Agora uma preocupação. O Vasco joga contra o Fortaleza no dia 15, antes desse jogo contra o Fluminense. Seleção brasileira vai estar no Japão no dia 14. Convocação é amanhã. Se o Ancelotti convocar Ryan, Coutinho e PH, eles jogam na Ásia no dia 10 contra a Coreia e no dia 14 em Tóquio, diante do Japão. Dia 10 em Seul, capital da Coreia, e no dia 14 Tóquio, diante do Japão. Quem está no Japão no dia 14 jogando, não vai chegar no Fortaleza dia 15 para jogar futebol. Então, torcedor, Carlo Ancelotti poderá desfalcar o Vasco de 3 jogadores para esse jogo contra o Fortaleza. E aí é uma mistura de sentimentos. Ao mesmo tempo que eu quero muito a convocação de PH, Ryan e Coutinho, eu acho que valoriza o Vasco, valoriza o clube, o nome do Vasco, o jogador, o elenco fica feliz e se sente valorizado. É muito bacana para o PH, para o Ryan e para o Coutinho ser convocado para a seleção brasileira. Porém, se isso acontecer, o Vasco fica sem 3 dos seus principais jogadores para o jogo do dia 15 contra o Fortaleza. O Vasco poderia lutar para tirar esse jogo do dia 15. Para que o Vasco tenha esses atletas. Porque não há tempo hábil de jogar dia 14 no Japão e estar 15 em Fortaleza para jogar futebol. Eu quero aqui a sua opinião. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal e venha para o meu grupo exclusivo. Inteiramente de graça. Não vai pagar nada não. Só clicar no primeiro comentário fixo. Estou te esperando.